Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Capítulo 57. A última jornada na cruz. Selado o final do Império no Brasil no dia 11 de novembro de 1889, quando vários oficiais acompanhados de eminentes republicanos, entre os quais Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Benjamin Constant, seduzem o Marechal Deodoro da Fonseca a acompanhar o movimento em prol da República. Na mesma data, casam-se em uma propriedade rural próxima a Petrópolis o casal João Batista e Francisca Romana. Após lua de mel, envolta nos gritos da Armada Brasileira do dia 15 de novembro de 1889, iniciando uma nova fase política no país, os recém-casados fixam residência na cidade do Rio de Janeiro, em bairro tradicional das conservadoras famílias monarquistas, que se recusam a aceitar a proclamação da República, permanecendo fiéis ao querido imperador Dom Pedro II. Dona Francisca, carinhosamente conhecida por todos como Chiquinha, inconformada atravessa os primeiros dias de seu matrimônio angustiada e preocupada com a queda do monarca que tanto respeitavam. O ano de 1890 transcorre perturbado, pois assentam-se as novas estruturas políticas da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que se aguarda a chegada do filho primogênito do casal. Retorna ao plano material Eustáquio, reencarnando sob a vestimenta de José Antônio, para vivenciar etapa decisiva de sua existência em berço carioca, sob a proteção da cidade que parece ter nascido para o futuro, receber a denominação de maravilhosa. Esbanjando contentamento, os pais o cercam de carinho e amor, sentimentos que iriam acompanhá-lo sempre. Acompanhado de perto por Hilário, agora designado por Alvorada Nova para trabalhos externos, sob a luz protetora de sua querida Nívia, passa os seus primeiros anos desenvolvendo-se rapidamente, e aos 7 já conversa sobre vários assuntos, inclusive história e política com seu genitor. Papai, por que não temos um rei como eu vejo nas histórias? Tivemos um grande rei, meu filho, mas infelizmente ele foi afastado e ingressamos na chamada República. Um dia vais conhecer, estudando muito, o que eu estou te falando. Poderás então formar a tua própria convicção acerca do momento histórico que o nosso Brasil acabou de vivenciar. Mas o que é convicção? É a tua própria persuasão íntima. E o que é persuasão? José Antônio, tu não achas que está sendo muito cedo para receber tantas explicações? Terás a vida toda pela frente para conhecer tudo o que te interessa. Está bem? Sabe, papai, às vezes eu acho que a vida não é tão longa assim, que nos permita perder tempo. Eu gostaria de já nascer sabendo. Apesar de oficialmente ligados à religião católica, João Batista e sua esposa já tiveram oportunidade de ler as obras de Kardec, que vieram às suas mãos, especialmente trazida por amigos que visitaram a França. Entusiasmados com as novas ideias, deixavam-se levar pelos conceitos espíritas e logo explicam ao pequeno José o seu entendimento quanto ao futuro de todo homem. Meu filho, a vida não é tão curta quanto parece, visto que ela não termina com a morte. O espírito que habita o teu corpinho é imortal. Lembras-te da história da lagarta que vira borboleta? O mesmo acontece conosco.
Viramos borboletas? Não, é apenas figurativo. O nosso espírito é a borboleta que vive aprisionada na forma de uma lagarta. Quando morremos, deixamos a forma de lagarta e adotamos o corpo da bela borboleta. Então ficamos mais bonitos quando morremos? Exato, o espírito é mais belo que o corpo, porque ele é eterno. Fico tranquilo de saber disso, assim poderei estudar com mais calma. Afinal, se não der tempo agora, eu continuo depois, não é mesmo, papai? Lógico, José. Agora vá brincar um pouco e deixa-me terminar de ler este livro. Logo juntam-se à família os filhos mais novos, Vicente e Maria Isabel. Em franca ascensão social, o comerciante João Batista adquire consolidada posição econômica. E apesar de não possuir sólida formação intelectual, deseja a melhor educação para seus 3 filhos, desde o mais dedicado aos estudos, e é, sem dúvida, José Antônio, que almeja formar-se médico. Dona Chiquinha só consegue brigar com o marido pelas suas flagrantes posições materialistas. O dinheiro e os bens materiais conquistam João Batista de uma tal forma que o afastam do convívio familiar por muitas horas do seu dia. Com isso, cada vez menos os garotos contam com a presença paterna no lar. José, ainda adolescente, integra-se ao movimento de sustentação à Santa Casa do Rio de Janeiro, admirando cada vez mais a atuação dos médicos e deslumbrando-se com as inúmeras possibilidades que a profissão concede a quem deseja auxiliar os necessitados. A família, em razão da admiração que João Batista e Francisca nutrem pela figura de D. Pedro II, conversa sempre a respeito das vantagens e desvantagens do país ter se tornado uma república. De todos, o mais entusiasmado com a nova situação política da nação é José Antônio, embora não haja nenhuma discussão mais acirrada diante dos diferentes posicionamentos sustentados. Tudo transcorre bem, exceto a intranquilidade gerada pela ausência do genitor do dia a dia familiar. João Batista só muda o seu comportamento quando o filho mais velho decide partir para estudar medicina na Europa. A fim de suprir-lhe a falta, o pai volta ao lar e aproxima-se outra vez dos familiares. Um navio solitário, em plena manhã do inverno carioca, envolto na garoa fria que cobre o cais, parte rasgando as águas límpidas do mar brasileiro, deixando atrás de si, inconsolável, Dona Chiquinha, que sabia ser a última vez que veria José Antônio. Chiquinha, não chores tanto. Se eu soubesse que a partida de nosso filho para a Europa te causaria tanto sofrimento, não teria permitido. Não iria adiantar, João. Eu sinto, desde que ele era pequenino, a aproximação desse momento. O que queres dizer? Ele não retornará nunca mais ao Brasil. Há algo que o espera no velho continente. Talvez uma missão, um caminho sem volta ao nosso convívio. Coração de mãe, como todos dizem, jamais se engana. Não acredito nessas bobagens. Ele estará logo de volta ao Rio. Não o culpo. Sei que ele usará muito bem a educação que nós estamos patrocinando, e a sua formação como médico será um bálsamo para a sua ânsia de ajudar o semelhante. Matriculado em Paris, na Faculdade de Medicina, em pouco tempo ele está adaptado à vida francesa, como se na Europa sempre tivesse vivido. Admirado por seus colegas e enaltecendo o nome do Brasil em razão de sua aplicação nos estudos,
José se entusiasma cada vez que percebe aumentar o seu nível de conhecimento. Muitas cartas são trocadas com a sua família no Rio de Janeiro, e em todas elas José Antônio desculpa-se por não encontrar tempo para visitá-los no Brasil, visto que suas horas vagas dedica-se ao amparo da população carente na periferia de Paris. Enquanto estuda medicina, não deixa de lado a atividade caritativa. Aprofunda-se também no estudo da filosofia, ciência e religião, que nascera em meados do século XIX. Chega-lhe às mãos o livro O Céu e o Inferno e a Gênese, ambos escritos por Allan Kardec. Entusiasmado, não demora muitos dias para fazer a leitura atenta das duas obras, encantando-se com as linhas que assimilou. Ao pesquisar a vida do autor dos livros, descobre emocionado que Allan Kardec chamava-se na realidade Hippolyte Léon Denisard Rivail, e somente adotou um pseudônimo porque em outra existência remota, ao viver na Gália como druida, teve tal nome. Toma conhecimento ainda, estupefato, que o autor das obras espíritas sempre foi um estudioso de anatomia, a matéria de sua preferência na Faculdade de Medicina, tanto que se tornou membro da Real Academia de Ciências Naturais da França. O seu despertar para uma nova religião, que trazia consigo outra filosofia de vida, tal como seus pais diziam, bem como um precioso posicionamento científico, rende-lhe algumas inimizades acirradas na faculdade, mas também conquista a simpatia de muitos colegas e professores. Cresce-lhe o sonho de visitar a Suíça, tal como Kardec fizera, talvez até desenvolvendo ali o seu trabalho inicial na profissão. O cenário europeu favorece-lhe o desejo, pois tão logo termina o seu curso, percebe o recrudescimento das relações exteriores que volteiam à França. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando de Habsburgo, na Bósnia, em julho de 1914, é noticiado em todas as manchetes, fazendo com que tenha início o movimento que levaria à Primeira Grande Guerra. Parte para Genebra, enquanto uma carta de seu pai chega-lhe às mãos exigindo seu retorno imediato ao Brasil. A resposta não tarda a chegar ao Rio de Janeiro, lamentando sua recusa em partir da Europa, mas dizendo que sua missão estava apenas começando, não podendo, pois, abandonar o seu caminho. Brilhante e aplicado, logo recebe visto definitivo, autorizando sua permanência em solo suíço, desde que exerça a medicina sob a supervisão de médicos nacionais. Em pouco tempo, deslumbra os seus orientadores e começa a interessar-se não só pela arte da cura, mas também pela literatura e pela arte de um modo geral. Sua carreira está em franca ascensão quando o Instituto de Pesquisas Médico-Científicas de Zurique oferece-lhe um cargo, obrigando-o, pois, a mudar-se para o norte do país, como se uma inspiração o incentivasse a aceitar, o que de fato ocorria sob gesto pessoal de Agamenon, coordenador geral de Alvorada Nova. Parte para um novo direcionamento em sua vida. Mais próximo à Alemanha, outro berço de problemas e débitos do passado, mas também de onde extraiu profundas e belas lições de vida. Joseph, como passou a ser chamado pelo povo germânico na Suíça, logo sente-se atraído pela magnetizante Baviera. Incursões em solo alemão, mesmo com a movimentação crescente da guerra que se aproxima, fazem-no lembrar do poeta Camões, que bem descreveu a terra germânica em seus cantos célebres.
Passeando certa vez pela região dos Alpes, próximo a vilarejos tranquilos e quase esquecidos no mundo, Garmisch e Partenkirchen se repete em voz baixa e compassada. Entre o mar e o Tanais vive estranha gente, rutenos, moscos e livônios, sarmatas outro tempo, e na montanha Hercínia os marcomanos são polônios, sujeitos ao império da Alemanha, são saxones, boêmios e panônios, e outras várias nações que o Reno frio leva e o Danúbio, Amasis e Albis rio. Ah, os Lusíadas! Renova-me o ser quando ouço ou leio seus cantos. Pareço envolto pelo espírito de Camões e sinto calafrios por todo o corpo. Não fosse o frio dessas montanhas, e poderia até dizer que o poeta espiritualmente ao meu lado está. Realmente, um espírito ali se encontra, abraçando-o com carinho e incentivando-lhe a lembrança dos seus versos preferidos. Não é Camões, mas um admirador seu, Agamenon. A Suíça é o cenário ideal para José Antônio aprimorar-se e recuperar de uma só vez o tempo perdido de outras existências, especialmente porque o país que abraçara como residência tem origem céltica, como a sua, além de exercitar com perfeição a neutralidade entre dois importantes países vizinhos, a França e a Alemanha. Eustáquio não poderia, portanto, estar vivendo em região mais condizente com os resgates que tem a realizar, já que poderá relacionar-se em paz tanto com os franceses quanto com os alemães, aquietando seus adversários do passado. As Suíças romanda e alemã terminam por encantá-lo, e o seu ingresso na Cruz Vermelha Internacional é imediato, tão logo sabe da existência dessa organização. Representando a unidade da Cruz Vermelha em Zurique, visto que a sede fica em Genebra, Joseph começa a ter contato com as personalidades que passam pelo seu neutro país, à medida em que a guerra eclodira no palco europeu. Refugiados e enfermos, feridos e exilados, enfim, desgraçados de todos os lados, procuram conforto e proteção na paz dos cantões suíços. Além do seu trabalho no Instituto de Pesquisa, Joseph desenvolve atividades num pequeno hospital nos arredores de Zurique, que idealizou e construiu justamente para servir-lhe de apoio nos tempos de luta armada que a Europa está vivenciando. A sua reticência na busca pela formação de uma família e mesmo no contato com seus parentes no Rio de Janeiro parece-lhe ser um obstáculo, e Joseph costuma justificar aos amigos, que a respeito lhe fazem perguntas, ser impossível manter sua profissão, sua obra de caridade, seu posto na Cruz Vermelha e uma atenção digna a uma esposa e filhos. Por isso, permanecer solteiro parece-lhe a melhor opção. A ação caritativa retira-lhe a prioridade no instituto e suas pesquisas começam a ficar cada vez menos proveitosas. Entretanto, o governo suíço percebe o aumento de sua contribuição na Cruz Vermelha e Joseph logo consegue beneplácito de Giuseppe Motta, influente político da época, que lhe autoriza todos os passos que pretende desenvolver. Por dominar com perfeição vários idiomas, inclusive com noções de russo, a pedido de autoridades suíças, Joseph fica encarregado de recepcionar o mais recente exilado que ingressa no país proveniente da Rússia. Atendendo à solicitação, aproxima-se de Vladimir Ilyich
Ulyanov, conhecido por Lenin, com quem trava importantes conversas enriquecedoras para ambos. Inaugura-se em seu caminho um novo horizonte.